A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. É palavra de libertação, é palavra de libertação. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. É semente fecundando a terra, é semente fecundando a terra. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. É palavra que traz esperança, é palavra que traz esperança. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. A palavra de Deus vai chegando, vai. E assim estamos nós reunidos mais uma vez para escutar essa palavra de Deus, para ouvir essa palavra que Jesus Cristo nos oferece a cada dia por meio da Santa Liturgia. E nós sabemos, estamos vivendo, nós sobretudo como Igreja do Brasil, esse mês da Bíblia, mês de setembro. Você está vendo, esse ano se comemora 50 anos do mês da Bíblia. Logo, é uma experiência que é recente, é uma experiência de meio século, e ela é resultado prático daquilo que ensinou o Concílio Vaticano II, que foi aquele concílio com o qual a Igreja se propõe a dialogar com o mundo moderno, a conversar com este mundo e jogar a semente da palavra de Deus dentro desse mundo. O Papa São João Paulo II, ele dizia que o Concílio Vaticano II foi uma espécie de preparação remota para o novo milênio, para esse milênio que nós estamos vivendo agora, para esse século que nós estamos vivendo agora. O Concílio Vaticano II nos começou a preparar para isso, ou seja, foi um dom, é um dom do Espírito Santo para a gente entrar nesse novo tempo. E depois que o Papa João Paulo II celebrou com toda a Igreja o ingresso no novo milênio, ele escreveu depois uma carta à Igreja do mundo inteiro chamada de Novo Milênio Ineunte, o novo milênio que está chegando, não é? que já chegou, que já estamos com o pé nele. E uma frase que ele colocou forte dentro daquele documento justamente é a que nós vamos encontrar no Evangelho de hoje, que em latim lá ele pegou da fórmula latina duc in altum, vai para águas mais profundas. Ou seja, portanto, o novo milênio, esse tempo que nós estamos vivendo, é tempo para aprofundar a nossa fé, é tempo para aprofundar a nossa esperança, é tempo de aprofundar o nosso amor, entrarmos nessa água profunda da palavra de Deus, sem nenhum tipo de medo, nos lançar nessa água e, sobretudo, a gente pensar que esse tempo que nós estamos vivendo, esse milênio que nós recebemos de presente, nós devemos entrar dentro deste milênio como novos navegadores, sem medos também dentro do nosso coração, sabendo que pode ter dificuldade, mas essas dificuldades são sempre vencidas com o auxílio e com a graça do Senhor. Este mês da Bíblia, então, queremos dar sempre um espaço maior para que essa palavra vá crescendo, vá criando raízes dentro dos nossos corações, dentro da nossa vida. Mês da Bíblia. E aí que a gente volta sempre, né, a essa terminologia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. Então, o aspecto importante que a gente deve levar em consideração, que é esse aspecto de uma palavra, é uma palavra e não de algo que está escrito. É até uma coisa interessante, porque muitos pensadores do mundo antigo, por exemplo, da filosofia, eles viam que a filosofia, por exemplo, ela é uma prática, mais do que ser escrito, as coisas que você anda lendo e refletindo, ela é uma prática. Um grande revolucionador da questão da filosofia no mundo antigo era Sócrates. E Sócrates não escreveu sequer uma linha. Ele transmitia
Ele transmitia e ele entendia que a filosofia era um trabalho de parto. A mãe dele era parteira. E aí uma vez alguém parece que perguntou assim para Sócrates: olha, se a gente pegar uma pessoa, colocar ali sentada, quase que amarrada, e você começar a falar da verdade para ela, fazer uma pregação sobre a verdade, essa pessoa vai conseguir ficar iluminada, vai conseguir se tornar um filósofo, uma pessoa que conhece realmente as coisas? E Sócrates disse para a pessoa assim: olha, a minha mãe é parteira. A minha mãe é parteira e é uma excelente parteira, mas ela não vai fazer ninguém dar à luz se esta pessoa não estiver grávida. Então a mulher precisaria estar grávida para dar à luz. Assim como ele também queria dizer que para uma pessoa conseguir a sabedoria, conseguir ser amigo da sabedoria, é preciso que haja uma disposição interna, carregue alguma coisa que esteja dentro dela, que a motive para que aí ela se abra a essa verdade. A Bíblia, portanto, é um livro que contém para nós a palavra de Deus. Então, nós não somos essa religião de um livro, mas somos a religião de uma palavra. E aí a gente precisa ter todo um cuidado para a gente não cair num erro, que é o chamado erro do biblicismo. E achar que a Bíblia está ali, toda a verdade que a gente procura vai estar na Bíblia, sem usar também de certos instrumentos. A palavra de Deus encerra a verdade, sim, ela tem uma verdade que nos liberta. Porém, é preciso saber se aproximar dessa palavra. Tanto é que Jesus mesmo teve dificuldade com pessoas do seu tempo que não entendiam a palavra de Deus com toda a sua profundidade. Por exemplo, os homens se achavam no direito de dar uma carta de divórcio para as mulheres, e Jesus diz: mas é preciso que vocês entendam porque que essa lei apareceu por causa da dureza do coração de vocês. E aí Jesus ensinou a superar um tipo de leitura reduzida da própria palavra de Deus. Então, a Bíblia contém a palavra de Deus, mas a gente precisa também de instrumentos de interpretação dessa palavra. Nós estamos longe da Bíblia, na cultura que a originou, a língua com a qual a Bíblia foi escrita e, sobretudo, o espírito que moveu uma determinada comunidade, um determinado grupo para escrever alguma coisa. Ainda levar em consideração, muitas vezes, por exemplo, no Antigo Testamento, os anos que se passam para que um determinado texto seja escrito, conseguir perceber as várias camadas. Eu disse para vocês ontem, né, que, por exemplo, a Bíblia ficava assim naqueles rolos e vários rolos daquele, né, para compor a Bíblia. Então são vários livros. Ali também a gente pode dizer que tem uma variedade grande também de tempo e de espaço. Nem todo o livro nasceu no mesmo lugar, no mesmo período. Então há aqui uma variedade muito grande que os especialistas vão se aproximando desse terreno da Sagrada Escritura para poder nos ajudar a interpretar bem a palavra de Deus, para não cairmos em um risco que é chamado de fundamentalismo. Não é ler a palavra apegado apenas à letra. São Paulo vai dizer justamente isso assim: olha, muito cuidado, porque a letra mata, o espírito dá a vida. Então a leitura da Bíblia é uma leitura que nós fazemos no Espírito de Jesus, com a mentalidade de Jesus. Só nele a palavra de Deus vai ganhar todo o significado e nós vamos escutar o que realmente essa palavra tem a nos dizer, e recebendo o grande dom que ela nos quer fazer, que é viver na liberdade gloriosa das filhas e dos filhos de Deus. O texto que a liturgia nos apresenta hoje para a nossa meditação é o capítulo 5 do Evangelho de Lucas, versículos de 1 a 11. Diz-nos assim o Evangelho de hoje: naquele tempo, Jesus estava na margem do lago de Genezaré. Esse lago de Genezaré é aquele mesmo lago que é chamado de Mar da Galileia, Lago da Galileia, o Mar de Tiberíades também, ele é chamado assim. Olha só, é chamado de mar, mas não é mar.
é um lago, como Lucas está nos dizendo aqui. Em outros lugares poderemos ouvir falar de um mar, mas é esse mesmo lago aqui. E a multidão apertava-se ao redor de Jesus para ouvir a palavra de Deus. A multidão que está desejosa dessa palavra. Ontem você se lembra que eu disse que esse termo palavra de Deus ou palavra é muito importante no Evangelho de Lucas, porque essa palavra começou a ser pronunciada para Maria lá em Nazaré. E ela diz ao anjo que traz a notícia, né? Faça-se em mim segundo a tua palavra. E o circuito dessa palavra, de acordo com a apresentação que Lucas faz, vai se concluir aqui em Roma, quando o próprio Paulo, que vai anunciando o caminho do Evangelho, dá aqui nessa cidade o seu grande testemunho. Eu estou aqui em cima de um morro, e justamente da parte de baixo desse morro está o lugar onde o apóstolo Paulo teve a sua cabeça decapitada, o lugar da morte, o lugar do martírio de São Paulo. E Lucas foi esse evangelizador que sempre esteve perto de Paulo, não é? Ele foi caminhando com Paulo pelos Atos dos Apóstolos, e Paulo vai fazendo toda a viagem, e Lucas estava presente nessa viagem com Paulo. E tem uma carta na qual Paulo justamente vai dizer, né, que todos me abandonaram, carta a Timóteo, né, todos me abandonaram, menos Lucas. Então Lucas é esse amigo que vai estar presente com Paulo. Então eu sempre que leio o Evangelho de Lucas aqui, desse lugar, sinto essa vizinhança espiritual, né, daquele lugar do testemunho da morte do apóstolo Paulo, e essa presença lucana, não é, de apoio, de amizade ao apóstolo. Então a multidão estava ali, querendo ouvir essa palavra que Jesus tinha para dizer. Jesus viu 2 barcas paradas na margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes, e subindo numa das barcas, que era de Simão, pediu que se afastasse um pouco da margem. Depois sentou-se e da barca ensinava as multidões. Ontem eu lembrava a você uma coisa, que o nome Simão vem da raiz hebraica de Shema. Lembra que a gente canta muitas vezes nas comunidades, né? Shema Israel, Adonai Elohanu, Adonai Echad. Escuta Israel, o Senhor é nosso Deus, um é o Senhor. Simão, ou Simeão também, significa aquele que escuta. Aquele que escuta. Então, o nome Simão significa que ele é alguém que é capaz de escutar, que ele é capaz de ouvir. Ontem eu dizia que Jesus saiu da sinagoga, que era quase de frente da casa de Pedro, entra na casa de Pedro dizendo que podemos ler com isso que aquilo que se ouvia na sinagoga deveria ser aprofundado dentro de casa. Se é verdade aquilo que a gente está dizendo na Igreja do Brasil, que a igreja, que as comunidades são a casa da palavra, com isso a gente deve dizer que a comunidade é casa da escuta. E assim também, cada família, porque casa significa também família, cada família deve ser lugar da escuta, onde um escuta o outro e onde todos escutam Deus. Escutar a palavra de Deus em família. No mês de agosto fizemos a Semana da Família. A família só vai estar bem alicerçada quando cada um for como essa pessoa prudente que edifica a casa, ou seja, que edifica a família em cima da palavra de Deus, colocando em prática aquilo que Jesus ensina. É o capítulo 7 do Evangelho de Mateus, né? Nós vimos isso, versículo 27. Pôr em prática aquilo que a palavra diz. Não basta ser ouvinte, Tiago vai dizer que a gente não pode ser como ouvintes que não põem a palavra em prática, que quem não põe a palavra em prática é como quem se olha diante do espelho, né? Quando ele está ali no espelho se olhando, ai como eu sou lindo, isso, aquilo, outro, narcisista, não é? Prestando um culto a si mesmo, mas depois que sai da frente do espelho já esqueceu do seu rosto. Então quem ouve a palavra na igreja, quem ouve a palavra na reunião da própria família, mas depois não põe em prática, é como alguém que esquece do seu rosto. Porque ela vai se esquecer da palavra, e da palavra que se encarna dentro da gente,
porque nós somos o lugar onde a palavra é escrita. Eis porque eu dizia que aqueles mestres antigos da filosofia, etc., eles não escreviam, como é o caso de Sócrates, e Jesus é a mesma coisa. Jesus não escreveu nada, porque o que ele quer é que cada um e cada um de nós seja o lugar onde a sua palavra fica inscrita, onde a sua palavra fica ali grudada na própria pessoa e se atualiza a partir do seu colocar em prática a palavra do Senhor. Portanto, aqui hoje a gente poderia dizer que Jesus, subindo na barca de Pedro, e a barca era o instrumento de trabalho de Pedro, o meio de trabalho de Pedro, a gente poderia dizer que Jesus quer entrar na nossa vida, não somente na nossa família, mas ele quer entrar inclusive no nosso ambiente de trabalho. O nosso local de trabalho deve ser um espaço a partir do qual Jesus pode continuar proclamando a sua palavra. Agora, com isso aqui não significa dizer também que a pessoa tem que estar toda hora no ambiente de trabalho fazendo pregação para os colegas de trabalho, não. Eu disse que se trata de uma encarnação. Se é verdade que quem não põe a palavra de Deus em prática é como alguém que esquece do seu rosto, o rosto de quem põe a palavra de Deus em prática deve se tornar uma espécie de Bíblia, onde as pessoas que estão em volta leem no seu e no meu rosto a própria palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser, a pessoa chega perto da gente, deve conseguir ler essa palavra nas nossas ações, nos nossos gestos, nas nossas atitudes, no nosso comportamento, como faziam os antigos com os primeiros cristãos, que olhando a vida deles se diziam: vejam como eles se amam. Não era porque eles faziam discurso e faziam pregação, era o comportamento, era a forma de viver. Portanto, a gente se torna uma pregação viva. Então, Jesus quer que o nosso espaço de trabalho seja um lugar onde a gente escuta. Porque, veja só, a comunidade é a casa da palavra. Mas não é a casa da palavra porque a gente prega, é a casa da palavra porque a gente escuta. Então, o cristão e a cristã deve ser aquele que escuta o que o outro diz. E a partir daquela escuta que faz, pode iluminar a vida do outro com algo da palavra de Deus. Como Jesus fez com os 2 discípulos de Emaús. A partir da escuta, a partir daquilo que ele percebe. E a escuta aqui, entre aspas, é uma escuta às vezes com os olhos, viu? Não é com os ouvidos, não. A escuta é prestar atenção. Não tem, a gente chega às vezes junto para alguém, vê no rosto que ele está triste. Então é uma espécie de leitura que você está fazendo do rosto do outro, do semblante do outro. Percebe que está cansado, percebe que está entristecido, se está para baixo. E aí a gente se avizinha, porque a gente escuta. É um coração que sabe escutar. Quem ouve a palavra de Deus deve entender que cada ser humano foi criado por meio da palavra de Deus e traz uma mensagem de Deus também para o mundo. E aí você tem que perceber que qual é a mensagem que o outro está trazendo para você, com a existência dele, com o que está acontecendo. Aí Jesus aqui sentou-se nessa barca de Pedro, começou a ensinar as multidões. E quando acabou de falar, Jesus disse para Pedro: avança para águas mais profundas e lançai vossas redes para a pesca. E Simão respondeu para Jesus: Mestre, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos. Olha só, agora Pedro está falando com Jesus sobre o trabalho dele. Olha a mensagem que pode estar por trás desse texto de hoje. Você conversa com Jesus sobre o seu trabalho, sobre as coisas que você tem para fazer. Você olha para a sua agenda antes de ir para o trabalho, vê o que é que você precisa fazer naquele dia. Você conversa com Jesus, você tem uma prova para aplicar, tem um cliente para receber, tem um caso difícil para resolver. Você conversa com Jesus sobre o trabalho que você vai fazer. Talvez durante a noite inteira você tentou preparar aquele trabalho, aquele argumento, aquela coisa, está cansado, diz: meu Deus, eu não consigo por mim mesmo. Você pede a orientação de Jesus, você conversa do seu trabalho com Jesus, usa a sua palavra para dialogar com Jesus sobre o seu trabalho. Pedro fez isso. Olha, Senhor, nós trabalhamos a noite inteira e nada pescamos, mas em atenção à tua palavra vou lançar as redes. O que nós vemos aqui do exemplo de Pedro é que Pedro agora não vai usar só da ciência que ele tem como pescador.
Ele agora vai dar atenção, vai prestar atenção na palavra de Jesus, vai deixar que o seu trabalho seja conformado com a palavra de Jesus. Olha, que o livro do Gênesis diz que Deus criou todas as coisas por meio da palavra. A palavra é o instrumento de trabalho de Deus. Deus cria com a palavra, faça-se isso, e aquilo fez, faça isso, faça aquilo, façamos o homem. Deus trabalha com a palavra. Então é por isso que a gente deve se deixar iluminar pela palavra de Deus, escutar essa palavra de Deus, porque essa palavra é palavra criadora, é palavra regeneradora, é palavra que a gente deve estar atento a ela. Por causa dessa palavra, com a tua palavra eu vou lançar as redes. Agora ele não vai só lançar a rede, vai lançar junto com a rede também a atenção que ele teve à palavra. É uma palavra que está sendo colocada em prática. É a palavra que agora vai ser colocada em ação. Agora teve aquilo que Jesus disse antes, né? Avança para as águas mais profundas. O primeiro convite de Jesus é esse: a gente avançar para águas profundas é não ficar na superficialidade, não ficar na superfície das coisas, andar e buscar a profundidade dessas águas onde nós estamos navegando. Eles fizeram então o que Jesus disse e apanharam uma quantidade de peixes que as redes quase se rompiam. Pedro descobriu uma forma nova de trabalhar, um jeito novo de fazer pescaria, não só jogando a rede, mas jogando a rede com a palavra. É um modo novo de trabalhar, é um modo novo de fazer as coisas. Que tal aprendermos esse novo modo de trabalhar hoje com o apóstolo Pedro? Quando a quantidade de peixe que eles pegaram foi tão grande, eles fizeram sinal para pescadores de outras barcas, de outra barca, para que eles viessem ajudá-lo. Olha só, quando Jesus entra na vida da gente, a gente inclusive aprende a pedir ajuda. A gente aprende a criar parceria. A gente aprende a se fazer sócio uns dos outros. Pedro tinha os seus companheiros de pescaria, tinha os seus sócios do trabalho, mas agora eles se abrem ainda mais para quem está da outra barca. A outra barca poderia ser simplesmente olhada como a concorrência, como aqueles que estavam disputando. Agora, quando Jesus está dentro da barca da gente, o outro deixa de ser um concorrente para se tornar um parceiro, aquele que caminha junto com a gente. A gente aprende a partilhar o trabalho, a compartilhar a vida. A gente aprende a viver da solidariedade. É o que acontece quando a gente se abre para escutar a palavra de Jesus. E esses aí vieram para ajudar a Jesus. Ajudar a Pedro e aos companheiros naquela pesca que fizeram em nome de Jesus, em nome da palavra que Jesus tinha dado para eles. Ao ver aquilo, Simão atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Quando eu vejo essa cena de Pedro pedindo a Jesus para se afastar, eu fico quase que tentado a dizer: Pedro, você acha que ainda não entendeu bem a situação. Jesus foi aquele que veio para se fazer vizinho da gente. Como diz o Evangelho de Mateus, ele é o Emanuel, ele é Deus conosco. Então, Jesus, eu queria te dizer no dia de hoje, por favor, deixa-nos ficar assim, bem vizinhos a ti. Aproxima-te de nós, porque sem a tua presença, a nossa pesca é só falimento. O outro nós veremos sempre como um concorrente. A gente vai andar sempre em competição. A gente não vai descobrir o valor da cooperação. Entra na nossa vida para a gente perceber que é possível cooperar uns com os outros, que o lago tem peixe para todo mundo e que a gente até quando faz a pesca sozinho pode chamar outros para dividir com eles aquilo que a gente pescou. Receber a ajuda dos outros. Senhor Jesus, fica perto da gente, porque com a tua presença no barco da gente, a gente vai saber quando pedir ajuda. Ou porque tem peixe demais, ou porque não tem nada dentro do barco. Ajuda-nos e ensina, Jesus, a pedir ajuda quando nós precisamos, para o nosso bem, para o bem de todos. Mas Lucas explica o que foi que aconteceu, porque foi que Pedro reagiu daquela forma, porque o Espírito
espanto se apoderou de Pedro e dos seus companheiros por causa da pesca que fizeram. Oh, minha gente, esse espanto é necessário que a gente tenha, né? O estupor. Eu ontem dizia isso, né? Que os filósofos antigos diziam que só podia nascer filosofia onde nascia o estupor, o espanto. O que foi que Pedro fez para Jesus? Foi uma oração. Fez uma oração, né? Porque a maravilha, e ficou maravilhado com o que tinha visto. Ele reconheceu que ele era pecador. Nós também, com Pedro, Senhor, queremos reconhecer que nós somos pecadores. Queremos ficar cheios de maravilha e de encanto, mas queremos dizer, não abandona a gente não, não sai do barco da gente não, fica aqui, porque sem a tua presença no nosso barco vai ser pior, a gente vai afundar. Quando tem o maravilhamento na vida da gente, o estupor na vida da gente, a gente começa a rezar. Jesus, ensina-nos a rezar, ensina-nos a ficar assim, maravilhados. E então diz que Pedro ficou ali maravilhado por causa da pesca que acabaram de fazer. Tiago e João, filhos de Zebedeus, que eram sócios de Simão Pedro, a palavra bonita que tem em grego koinonoi, porque ele vem da palavra koinonia, que significa comunhão. A gente traduz koinonia como comunhão. E aqui, não é? Aqui a palavra sócio significa justamente isso. Aqueles que têm comunhão com uns com os outros, eles estavam na comunhão, eles viviam na comunhão, na solidariedade. Ensina-nos também, Senhor Jesus, a sermos solidários uns com os outros, a viver na comunhão. Nós estamos na comunhão da igreja. A gente diz, eu creio na comunhão dos santos, é a koinonia dos santos. Aqui é a palavra que está sempre por trás. Nós somos assim, parceiros, sócios dos santos e das santas, koinonoi, como diz a língua grega, não é? E então Jesus disse uma coisa para Simão, que é muito importante e que serve para mim e para você. Simão fez essa oração para Jesus, mas olha o que Jesus disse para ele: não tenhas medo. A gente pode ficar cheio de estupor, mas não precisa ser tomado pelo medo. De hoje em diante, de Jesus, tu serás pescador de homens. E então levaram a barca para a margem, deixaram tudo e seguiram Jesus. Ser pescador de homens, é isso que Jesus quer também que você e eu sejamos, né? Pescadores de seres humanos, atento aos irmãos e às irmãs que precisam da gente, que precisam ser recuperados, que precisam ser ajudados pelo nosso segmento, pelo segmento que a gente faz a Jesus. Que Ele nos ajude no dia de hoje a viver em profundidade a sua palavra, e que a gente, em nome de Jesus, lance as redes no mar de um novo dia. O Senhor esteja acima de ti para te proteger, à tua frente para te guiar, atrás de ti para te defender, ao teu lado para te acompanhar, dentro de ti para te abençoar. Que a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre ti, minha amiga, meu amigo, e permaneça para sempre. Meu abraço então a cada uma de vocês que foram minhas companheiras, companheiros nessa meditação, meus sócios aqui nessa meditação. Quer dizer, terminando aqui a live, eu vou salvá-la, vocês comecem a curtir, não é? Para a rede ser lançada em águas bem profundas, que os algoritmos entendem isso, né? Se todos vocês que estão aqui jogarem logo, começarem a curtir esse vídeo quando eu salvar, ele vai atingir no mínimo umas 300 mil pessoas. Ai, ai, ai. Então meu abraço para a Odaléia, para Ana Barbosa, para a Vani Brito, para a Celi, para a Silvia Fernanda, para o Juarez, para a Mari Caldas, Smad de 60, Solange Reinhardt, Dilma Aparecida, Wilma Costa, Vânia Cerqueira, Jaci Félix, Daci Sampaio, Everilda Menezes, Genilza Lisboa. Dilma está dizendo aqui, sua bênção, Padre Raimundo, para o povo mineiro. Então, bênção de Deus para vocês aí, mineiras e mineiros que vão acompanhando a nossa meditação. Um abraço para Lilia Davilune, para Zenaide Damasceno, para Gil Roger, para Dayara Souza, Moringa Júnior, Amelinha Reis, Geralda Lima, Cabulhões, bom, eu não sei qual é o que, Kátia Catarina, Cabulhões. Um abraço para você, para Manuel Roque, para Nenga Almeida, bom dia, para Edilene Borges, para Lio Feliz, para Dilma Caldeira. Um abraço então para cada uma e cada um de vocês. Eu vou salvando aqui a live, vocês
curtem aqui, e depois, quando eu colocar lá no canal do YouTube, no Facebook, e você passando por lá, vai lá e vai curtindo essas e outras lives. Se você ainda não fez, deixe também os seus comentários. Um abraço também aqui para o Show Modas, acabando de chegar, ele chegando e a gente vai encerrando, mas ele pode assistir a live que vai ficar aqui salva, e pode já começar a curtir, não é, essa live que a gente vai deixando agora. Um feliz dia para cada um e cada um de nós.